A gente continua falando sobre direito agora. No fim de agosto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as terceirizações irrestritas em empresas estão em acordo com a nova lei trabalhista. Ou seja, empresas podem contratar de forma terceirizada funcionários até mesmo para atividade fim. Este é o assunto do quadro Direito em Pauta de hoje. Para falar sobre o impacto dessa decisão, está conosco a advogada trabalhista Renata Gabert e o professor da UBRA e advogado especialista em Direito do Trabalho, professor Felipe Ferraz Merino. Boa noite, sejam bem-vindos. Você acompanha, participa pelo WhatsApp 99588-2374 e a gente começa então entendendo. Primeiro vamos explicar, professor, eu vou começar com o professor. Claro. Professor, hoje, o que é terceirização? O que a gente pode entender por terceirização e atividade fim? Terceirização é quando uma empresa contrata empregados de uma outra empresa terceirizada para prestar os serviços nesta empresa contratante. A empresa terceirizada é uma empresa que simplesmente faz a seleção de pessoal, não é? E faz o pagamento desse pessoal, ou seja, faz a parte de recursos humanos desse pessoal. E recebe uma gratificação, recebe uma comissão por empregado. Ou seja, a empresa terceirizada, ela faz toda a gestão de RH. E na carteira de trabalho, aquele empregado tem assinado na sua carteira contratado pela empresa terceirizada e não pela tomadora do serviço. Ou seja, ele é empregado da empresa terceirizada oficialmente com a sua carteira registrada, mas presta serviço na outra empresa tomadora do serviço. Perfeito. Agora, doutora, a autorização das terceirizações irrestritas era necessária? O que diz a lei? Pois, antigamente não era irrestrito, era para serviços, né, para um determinado segmento. Sim. Com a alteração da legislação 2000, da reforma trabalhista, ampliou. Né? E aí, então, restou para o tribunal se a atividade fim da empresa estaria dentro desta ampliação ou não. Sim. E aí, então, o tribunal entendeu que sim, que poderia ser terceirizado a atividade fim. O que é atividade fim? A atividade fim é aquela atividade principal da empresa tomadora do trabalho. Posso usar um exemplo aqui? Vamos pegar uma escola, tá? Uma escola, um ensino privado. Antigamente é muito comum a gente encontrar grupos que prestavam serviços para a higienização do ambiente, né? Certo. A faxina, por exemplo. Agora, os professores eram professores contratados da escola. Hoje, a gente pode imaginar que esses professores podem ser terceirizados? Sim, podem. Poderão ser terceirizados. Atividade fim é justamente a atividade ao qual a empresa, a instituição exerce. Então, professores numa escola seria uma atividade fim. Sim. Não é? E aí nós temos uma questão, porque essa semana nós tivemos um decreto do presidente Temer regulamentando a terceirização, inclusive no serviço público, porque a lei da terceirização não vetou essa terceirização no ente público. É possível. Porém, como o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho tem alertado, para exercer uma função pública tem que existir concurso público. Pois é. Está previsto na Constituição Federal. Então, essa lei de terceirização não alterou a Constituição Federal, ela simplesmente alterou algo dentro do âmbito da lei, ou seja, permanece a necessidade de concurso público. Porém, com esse decreto do presidente Temer, ele diz especificamente que, neste decreto, atividades típicas da administração pública, cargos da administração pública que sejam de carreira, que tenham poder decisório, não podem ser terceirizados. O decreto regulamenta que somente algumas atividades menos importantes, vamos por assim dizer, atividades de manutenção, limpeza, conservação e algumas outras atividades, que aí vai depender de interpretação, poderiam, em tese, ser terceirizadas dentro do serviço público. Aí eu fiquei que pensando... nunca é especificado, né? Pois então mas aí eu fiquei pensando, por abre exemplo, a discussão. A gente tem pessoas trabalhando, por exemplo, no Poder Executivo, né, que são cargos, os CCs, cargos de comissão. Sim. E eles não são, de certa forma,
terceirizados dentro de uma atividade que às vezes nós temos concursados dentro. Estou lembrando aqui da Fundação Piratini, tá? Que passa por esse processo de extinção. E a gente tinha dentro da fundação pessoas que eram concursadas para o trabalho, trabalhar, por exemplo, na TVE, mas que também exerciam cargos, algumas entravam e saíam em determinadas gestões, eram cargos de comissão, CCs. É que existe uma diferença, né? Pela lei, os cargos em comissão dos governos, da administração direta, eles são regidos por estatutos, são estatutários. Não são seletistas esses cargos. Sim. São regidos pela legislação do direito administrativo. E não é uma terceirização, porque é uma contratação direta do ente público que contrata alguém para exercer cargo de confiança previsto na própria lei. Sim. E aí nós temos também a administração indireta, em que existem empregados seletistas e existem também funções criadas por lei diretamente para exercer essa função pública, mas que não é uma terceirização, é uma contratação direta. Por quê? Porque a terceirização é quando você contrata uma empresa de fora para contratar o empregado e esse empregado dessa empresa de fora terceirizada presta o serviço dentro da administração pública. Então essa é a diferença. A relação de emprego não é... O contrato de trabalho não é com aquele que está recebendo o trabalho. Sim. Então, o contrato de trabalho daquele professor não é com aquela escola, é com aquela empresa que terceiriza. Mas ele não pode aí ter a sua empresa, por exemplo? O professor pode. Uma empresa? E isso é uma outra coisa que a legislação permitiu, né? Inclusive, a possibilidade de eu ser uma pessoa jurídica tá? E prestar trabalho exclusivamente para uma única empresa. E se antes isto era reconhecido como relação de trabalho, hoje expressamente está dito que não pode ser reconhecido. É uma coisa meio complicada, para mim é absolutamente inconstitucional. E aí que nós mas vamos entrar no debate. é uma barreira, quer dizer, a legislação determinou que isto pode acontecer e que eu não vou reconhecer que é uma relação de trabalho. E agora emprego, começa né, o debate, tá? Você aí de casa pode participar, 99588-2374. Essa decisão, na visão de cada um, ajuda ou prejudica o trabalhador? O grande objetivo da reforma trabalhista é gerar postos de trabalho. Como vocês enxergam isso? Outros dizem que vai precarizar a situação do trabalhador. Eu acho que, via de regra, sempre precariza. Tá? Porque se a legislação diz, a legislação do terceirizado diz que eu contrato, tá? E que eu tenho que manter igualdade entre aqueles funcionários que eu tenho, quer dizer, se o meu funcionário, o meu professor, recebe vale, recebe alimentação, o terceirizado tem o direito a esses direitos. A questão é, se eu deixo de ter contratado, entende? Eu não tenho equiparação, certo? Então, eu só posso comparar com aquilo que eu tenho. Se eu deixo de ter professores contratados, eu não tenho aquilo que cumpria. E é aí que as coisas, no meu ponto de vista, começam a ficar muito relativizados, porque você começa a deixar de ter uma categoria, né? Porque a categoria se dá dentro de grupos econômicos, então. Como é que nós vamos estabelecer toda essa equiparação? Vai ter um sindicato que vai dizer que o terceirizado nessa ou naquela situação poderá, mas também isso tudo fragilizou porque o sindicato, ele passa a ser às vezes uma figura emprestada, porque eu posso fazer negociação coletiva sem a companhia do sindicato. Bom, quem disse também que eu sou obrigada a fazer a contratação por X horas? Por mensal, se nós temos a possibilidade de o trabalho ser eventual. Então, ele vai realmente ser contratado mensalista ou ele vai ser até pelo tempo que vai trabalhar? Quem vai reger isso aí é o contrato. É o contrato. Claro. Então, vai abrir postos de trabalho? Talvez. Esse posto de trabalho vai colocar a igualdade de condição, como a gente tem carteira assinada e salário fixo no final do mês, porque, veja, salário fixo ao final do mês é uma conquista da sociedade. Eu fico pensando, por exemplo, vou continuar no exemplo do professor, né? Porque tem questões bem peculiares. Janeiro e fevereiro, período de férias, né? Onde os professores continuam recebendo, fazem um encontro de classe,
Como é que o senhor interpreta isso, professor? O senhor acha que pode fragilizar? Vamos lembrar primeiro que não se pode terceirizar a função pública de professores do setor público. Claro, né? Isso não foi importante. permitido, são só da empresa privada, vamos dizer assim. Né? Sim. E aí, eu acho cedo ainda para se fazer uma avaliação do que vai acontecer. Eu sou muito moderado nessas coisas, então nós temos que esperar o mercado. Se dizia que com a reforma trabalhista ia ampliar o número de empregos. Hoje nós já estamos aí há quase um ano da reforma trabalhista e, na verdade, nós temos o inverso. Se diminuiu o número de empregos, não houve essa expectativa. Não se sabe o que vai acontecer exatamente com o serviço terceirizado. Vamos esperar. Mas uma coisa que já é constatada é que o índice das ações trabalhistas na Justiça do Trabalho de terceirizados é muito maior do que dos outros tipos de contrato. Ou seja, as empresas terceirizadas dão mais problema judicial. Com relação à terceirização, a terceirização fala numa contratação de empregados com carteira assinada para prestar empregos, né, os seus empregos, para exercer seus empregos em outra empresa. Carteira assinada com todos os direitos trabalhistas. Com relação ao enquadramento sindical, se aquela pessoa continua com direitos ou não, isso quem faz é o juiz do trabalho no processo. Então, ainda nós temos que aguardar a interpretação da jurisprudência trabalhista com a entrada da lei para verificar como o judiciário vai se comportar com isso. Agora, com relação a esse ponto, que são os PJ, no caso, né? Sim. Que se você abre uma pessoa jurídica e presta serviço, né? É possível isso já existiu mesmo antes da reforma, mesmo antes dessa lei de terceirização, pessoas que criam uma pessoa jurídica para prestar serviço. E aí nós temos dois casos, né? O primeiro caso, aquelas pessoas que efetivamente são pessoas jurídicas, porque têm uma empresa e prestam serviços para um ou para mais empregados. E nós, para um ou para mais empregadores, Sim. desculpe. Mas nós temos também aquele caso de situações que são mascaradas, ou seja, a pessoa efetivamente é empregado, tem subordinação, trabalha com todos os elementos de uma relação de emprego, com pessoalidade, remuneração, não eventualidade, né? Subordinado todos os dias da semana, exatamente como o empregado, só que ele tem lá um contrato de pessoa jurídica. Isso, pelo princípio da primazia da realidade, pode-se haver, sim, o reconhecimento de uma relação de emprego na forma do artigo 3º da CLT. Essa pessoa pode ser reconhecida como empregado. Embora a reforma trabalhista tenha, num dos seus artigos, citado que a relação de autônomo, a relação de pessoa jurídica, mesmo que preste para um serviço, para um empregador só, não forme vínculo, se nós formos analisar isso na letra da lei, Sim. e já teve uma jornada de estudos no TRT, no qual o judiciário, os desembargadores e juízes se manifestaram por meio dessa jornada de estudos, alguns verbetes, e eles disseram que não há óbice ao reconhecimento da relação de emprego. Ou seja, quando efetivamente essa pessoa presta serviços e não tem subordinação, ele é empresa. Agora, se ele presta serviço e tem subordinação, ele pode sim, mesmo após a reforma trabalhista, buscar o reconhecimento e todos os direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. trazer Só outro que nós, exemplo. então, mas aí a gente tem que considerar Sim. que a reforma trouxe toda uma dificuldade para o acesso ao judiciário. Ou seja, é possível hoje provar que eu tenho um vínculo, mesmo... Porque isso era muito comum no mercado de comunicação, a contratação via nota, a remuneração via nota. Né? Você trabalhava com uma empresa de comunicação e a empresa te remunerava por uma empresa que você tinha criado, é você mesmo, né? Nesse caso. E aí, como é possível hoje se refazer contratos? Porque a gente assina um contrato quando é contratado, né, por uma empresa. A gente sai do funcionário e eu crio a minha própria empresa como professor. É possível eu trocar, fazer a migração para esse contrato e garantir alguns direitos do contrato anterior? Isso pode ser negociado? A reforma trabalhista, o que acontece? Todos aqueles direitos que você tinha até a implementação da reforma, que em novembro do ano passado, de 2017, permanecem. A partir de novembro de 2017 para cá, com a reforma, já mudou tudo. E já entra em vigor a reforma. Independente do contrato que você tenha, a lei nova já está valendo.
Agora tem uma questão que eu fiquei pensando assim, eu processar a mim mesmo é complicado, tá? Eu criei a minha empresa e não estou de acordo com... Te resta Pois entrar é. com uma ação de vínculo. A questão Claro. é que agora tu tens que entrar com uma ação de vínculo, tens que provar, tens que pagar custas sobre isto, Sim. porque antes não tinha, não é? Então, tem toda uma discussão processual que anteriormente não tinha e que dificulta, sim, o acesso. E eu vou dar outro do exemplo empregado. agora, que eu estou querendo entender, estou fazendo várias hipóteses aqui de coisas que vão acontecer na justiça a partir dessa nova reforma trabalhista e desse entendimento sobre a terceirização. Eu presto a central dos professores, né, que é contratada do colégio tal que contratou os professores de geografia, de blá 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 blá. E aí, na hora, se eu me sentir prejudicado de alguma forma, quem eu processo? A central dos professores ou o colégio? Ou é possível também ter essa responsabilidade compartilhada entre os dois? Porque eu posso pedir assim, o meu local de trabalho não era bom. Aí o meu local de trabalho era o colégio. Mas existem direitos trabalhistas que eram referentes. Até a reforma entraria com processo contra os dois. Hoje, em tese, né, pode ser que sim, mas não há um entendimento. Nós não temos tempo de reforma para dizer Pois que o é. judiciário vai acatar. E, em princípio, pela letra fria da lei, Nós temos como várias empregador. situações que estão para ser analisadas pelo STF, que é possível que seja declarada a inconstitucionalidade de pontos dessa lei da reforma trabalhista, mas que não foram julgados ainda. Essa questão da terceirização foi um dos pontos. E aí o Supremo disse que, olha, é permitida a terceirização na forma da lei. Mas vários outros pontos ainda vão ser discutidos tanto pelo Judiciário Trabalhista, Tribunal Superior do Trabalho, quanto pelo STF. Então, na verdade, só daqui a 2, 3 anos que nós vamos ter um posicionamento mais uniforme dos tribunais. A própria terceirização, ainda que tenha sido reconhecida a possibilidade de que se dê na função fim da empresa, ela ainda não está publicada, porque eles estão modulando, né? Quer dizer, eles estão vendo assim, aonde regride, até quando, qual é a situação que vai caber, para ver se vai ser para todo mundo, ou se vai ser num determinado caso. A coisa realmente ainda não está pacificada. Nós não estamos pisando num terreno sólido. Sim, e, bom, a gente pode convergir pelo menos que a partir desse entendimento a coisa ficou mais complicada ainda de se entender? Ou isso, de certa forma, veio para facilitar o processo, né, trabalhista, o processo jurídico trabalhista? Esse entendimento, ele complica ou... Eu acho que ele, nesse momento, ele dificulta as relações. Ainda mais do que a gente imagina. Esse entendimento da terceirização, tu Exatamente. diz, na verdade, ele valida a reforma só, apenas valida a reforma, dizendo que é possível a terceirização. Na minha opinião, nós vamos ter que ver como o mercado se comporta. Não dá para fazer uma previsão ainda do que exatamente vai acontecer. Com a reforma trabalhista, com os outros pontos, existia uma expectativa de que o empregador, né, a proposta, a ideia seria, o empregador vai ter mais flexibilidade, ele vai ter menos despesa, então, consequentemente, vai aumentar o número de empregos. Mas não aconteceu isso. Agora, com a terceirização também, se espera que se tenha mais uma flexibilização para se ter mais emprego. Porque tem empresas terceirizadas que funcionam muito bem e tem pessoas que trabalham bem em empresas terceirizadas. Mas nós temos empresas terceirizadas que também têm problema. Então, na verdade, eu acho que nós temos que esperar para ver como o mercado se comporta nos próximos meses em relação a essa decisão. A legislação trouxe, né, para a empresa que terceiriza o pessoal uma escala de quantidade, capital social, número de funcionários e capital social é uma equivalência. O que me preocupa é que se a gente às vezes vai olhar a legislação, ela até nem parece tão ruim assim. Entende? O problema é como as coisas acontecem no tempo. Tá? Sim. Sem demonizar empregado e sem demonizar todos os empresários, a gente tem um sério problema de cumprimento de algumas questões desta relação. Né? Quer dizer, é um consenso de que o problema com o funcionário é que a folha é cara. Fizeram toda uma reforma, mas eles não mexeram, tecnicamente, nas incidências. Então, a folha continua sendo cara.
Entende? Eu relativizei a contratação, talvez, mas a minha folha segue sendo cara. Então, eu mascarei as situações. Bom, junto com a reforma trabalhista, o governo Temer reduziu valores para o Ministério Público do Trabalho e para o Ministério do Trabalho na fiscalização das empresas. Então, se determinadas coisas podem acontecer, desde que bem fiscalizadas, mas eu retiro o dinheiro da fiscalização... Pois é. Bom, é aquela velha máxima do Brasil, né? Lei, ela existe. A gente tem que ver como vai ser a aplicação dessa lei, né? Bom, enfim. E pelo que a gente entendeu, precisamos ter paciência, porque por enquanto tá tudo meio envolviado. Ainda não sabemos. Ainda não sabemos. Uma coisa positiva com a lei da terceirização é que não existia uma previsão legal com relação à responsabilização do tomador de serviço. Sim. Ela era feita só dentro da jurisprudência e se tinha muita discussão. Com a lei da terceirização, hoje o tomador de serviço é responsável subsidiário. Isso está previsto na lei. Então, esse é um ponto positivo, né? E essa regulamentação da terceirização no serviço público, que veio por um decreto federal, ela tem um ponto positivo também, que ela obriga os entes públicos a ter um sistema de fiscalização de cumprimento do pagamento mensal aos terceirizados, ou seja, não existia antes nada sistematizado. E esse era um problema grande, porque muitos empregados ficavam sem receber e aí isso gerava greve, isso gerava ação trabalhista. Agora, nesse decreto federal, foi uma iniciativa positiva, todo mundo, todos os entes que tiverem que fazer a contratação vão ter que ter um sistema de fiscalização. Bom, mas agora, tinha na licitação. Agora nós vamos ver como o sistema vai funcionar a partir disso. Vamos aguardar. Por enquanto, as explicações foram dadas aqui para o entendimento de cada um. Professor Merino, seja sempre bem-vindo. Doutora Renata, Obrigada. Mesma forma, sejam sempre bem-vindos e a gente vai nos encontrar com certeza daqui a um tempo para avaliar o que está acontecendo de efetivo. Eu queria só dar uma última colocação. Por favor, Hoje professor. nós tivemos uma declaração do candidato a... Eu só preciso que está estourando o tempo. A vice-presidente Sim. do Bolsonaro, o general Mourão, ele disse que, na opinião dele, uma reforma trabalhista séria deveria tirar encargos, por exemplo, como férias e 13º. E isso é uma coisa que me preocupa, uma nova reforma trabalhista, porque isso pode dar uma consequência negativa. Sim. Por exemplo, se você tira o 13º, que é justamente aquilo que o empregado gasta para comprar no Natal, você vai tirar o giro do comércio. Professor, eu vou lhe dizer uma coisa. Isso preocupou não só o senhor, mas preocupou inclusive o candidato Bolsonaro, que já se manifestou a respeito dessa situação, né? Preocupou a todos, mas enfim. São questões que a gente vai avaliar a partir agora da campanha. Por isso a gente salienta que você sempre tem que estar de olho na campanha e o que os candidatos estão falando, não importa qual. Mais uma vez, obrigado, professor. Doutora Renata.